abençoe mais uma tarde. Eu fico assim em choque. Eu tenho falado isso aonde eu vou. Eu não consigo me acostumar com a presença do Senhor. Eu tenho falado isso aonde eu vou. O Senhor não precisa de muito. O Senhor precisa de um coração disposto a ouvir e a buscar. Então, quando eu encontro um lugar que as pessoas saíram, né, da onde eles estavam, para chegar, eu penso, imagina o coração de Deus. Que alegria ele a entender que a mulher de hoje, cheia de tarefas, cheia de coisas para fazer, decidiu parar o que estava fazendo para ouvir a vontade de Deus. Então, eu sou muito grata ao Senhor por estar aqui. E eu falo muito isso para a Andréia: alianças. Gerem alianças. Eu ouvi uma passagem esses dias de uma pessoa que eu tenho ouvido, e ele falou assim: estar junto é como se fosse um saco de batata. Estar unido é como se fosse um purê. Então, criem uma panela de purê com as pessoas que vocês amam. Porque é importante não estar sozinha. Desde a hora que eu cheguei, a Andréia está falando assim: graças a Deus, porque eu tenho uma pessoa. Porque ela foi dando os nomes das pessoas que fizeram tudo isso acontecer. E eu fico grata porque o Senhor tem sido fiel. Ele tem trago essas pessoas para nos unir e fazer um purê de cada uma de nós. Então hoje a minha vontade é que a gente saia daqui como um purê, que a gente entenda que nós somos uma no Senhor. Não existe para Deus no céu uma placa de uma igreja e cada um vai entrar na sua fila, na sua igreja, e eles vão saudando a gente. Não é isso que vai acontecer. Lá a gente vai ser irmãs. Então eu fiz uma ministração numa igreja e eu levei as meninas. E aí eu cheguei na minha igreja, fui fazer o nosso encontro, e uma delas falaram assim: nossa, mas você estava tão séria aquele dia, nem parecia você como você é aqui. E eu dei uma resposta e fui falar com o Senhor. E eu falei: Senhor, que eu possa ser aqui como eu sou lá embaixo. E quando a Bruna chegou, ela, na hora eu queria ficar aqui embaixo. Eu pensei, eu também. É muito mais confortável ficar aqui embaixo, porque a gente gera uma comunicação, a gente fica mais perto, a gente fica no mesmo nível. Eu também gostaria de ficar lá embaixo, irmãozinho, mas a gente vai ficar aqui, que a gente vai obedecer. Mas é gostoso fazer a partilha do lado de baixo. E eu quero mais uma vez agradecer os meus purês que têm me acompanhado. São irmãs, são amadas, são parceiras, são sócias de um reino. Bruna, você foi feliz naquilo que você disse. O Senhor realmente estava ministrando esse nosso coração. Desde a hora que a gente chegou, meu coração fica temeroso, porque a gente é serva. E a gente vem querendo trazer algo. Mas você vai falar o que eu quero que você fale. E a gente passa mal. Porque eu, sábado passado, estava com a pastora e ela chegou com uma blusa escrita improvável. Eu, antes de falar, eu falei: que camiseta linda, eu acho que ela é minha. E no final ela me deu. Eu ainda tive coragem de usar, de tanto que eu gostei da blusa, porque eu sou uma improvável. Eu sou uma menina improvável, de uma família que eu fui a mais nova, a que menos podia falar, então todo dia era: cala a boca, tio, você fala demais, você fala demais. E eu continuo falando demais. E o que eu quero trazer é um pouco dessa verdade, do falar. O quão é poderoso para a vida ou para a morte, o tanto que a gente fala. E conforme eu fui caminhando, eu entendi que é algo que faz parte da mulher e que o homem fala menos. Tem dia que eu falo as minhas palavras, as palavras do meu marido, dos meus filhos, e um dia só que eu deixo tudo num tonto. E eu tenho pedido para o Senhor que tudo que saia da minha boca, que tudo que saia do meu coração, seja parte daquilo que Ele tem para nós. Se não for para edificar, então ora, porque o Senhor vai trazer a verdade do nosso coração. Então, assim, eu repito o que a Bruna falou. Lógico que a gente se prepara, que a gente ora, que a gente jejua. Ontem, no finalzinho do dia, eu me preparando, e eu falei para Deus: Senhor, vamos ser só amor e não vamos ser juiz. Leva minha palavra para a igreja. A igreja precisa acordar. O Jesus está à porta. Os dias são maus. Nós estamos gerando filhos para uma nação que daqui a pouco a mãe não vai estar aqui para cuidar. Nós estamos criando filho mimado. E o nosso Deus não mima filho. Ele não tem filho preferido.
Ele tem um filho amado, que foi santo e morreu por nós. E nós temos que olhar para esse santo e querer fazer dos nossos filhos parecido com Jesus, não com a gente mesmo. Então, que o Senhor possa trabalhar no nosso coração. Eu desejo que o coração de vocês estejam abertos e depois vocês continuem me amando. Por favor, igreja. Eu fiquei tão preocupada com a palavra. E eu tenho 3 filhos. Eu digo, né, quando o meu pai, ele falava pra nós. Ele fez meu nome, então eu vou me apresentar. Eu chamo Tiuli Aidno, porque meu pai achou que ele podia fazer o meu nome e ele fez porque é meu pai. E aí ele não ligou para aquilo que eu ia viver todas as vezes que eu tivesse que falar o meu nome com 5, com 6 e com 7 anos. E eu tive que aprender a falar aquilo que ele falava sobre a minha pessoa. Então a gente diz que são os P's programadores, né? Os pais, professores, primos, pastores, padres. E eu sofri demais com essa dificuldade em falar quem eu era. Por que eu me chamava Tiuli? Porque meu pai quis. As pessoas, como assim? Meu pai fez. E aí aquela história, antes de começar a falar algo, eu passava 10 minutos explicando quem eu era. Só que eu era aquilo que meu pai tinha projetado. E não era a minha verdade. E aquilo me fez ser muito, muito, muito distante do Senhor. E Ele desenhou, escolheu e preparou. E quando eu cheguei com 16, 17 anos e vi aquela história que Ele tinha desenhado para o meu futuro, não fazia parte daquilo que eu queria, dentro da minha alma, aquilo não cabia. E eu, enquanto Ele falava, eu pensava assim, eu só queria ser mãe. Como que eu conto pro meu pai que eu queria ser mãe? E eu sempre quis muito ser mãe. Então, quando eu estou no meu papel de mãe, eu digo que eu estou no melhor papel. Eu amo ser mãe. Deus me encheu a casa. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma moça de 22 anos. Eu tenho um menino de 18 e uma raspinha de 11 anos. E eles são incrivelmente lindos. E deixou de ser meu ídolo, graças ao Senhor. A gente precisa se libertar. Precisamos entender aquilo que a Bruna disse. Que a gente possa sair daqui olhando mesmo quais são os altares que nós estamos adorando, aonde estamos de joelho, para quem estamos orando. E eu quero falar sobre isso na palavra. Então, assim, ontem eu estava relendo, eu faço umas gravações para poder entender o meu tempo e tal. E comecei no banheiro, meu marido chegou, abriu o banheiro e falou: tinha alguém. Estava ministrando, só estava aqui ensaiando. Fui pro quarto e fiquei narrando o versículo que eu queria ministrar. E estava muito cansada. E eu falei, tá bom, não é para pesar, eu vou mudar. Mas antes de mudar, eu vou ouvir de novo o livro todo. Eu fico colocando a Bíblia para ouvir, né? E aí comecei a ver a Bíblia e secando meu cabelo, sentado no puff. Enquanto eu ouvi a Bíblia, eu falei, ai meu Deus, ouvir está muito mais difícil do que eu ler. Chamei minha raspinha, falei, Mi, faz o favor. Eu tinha colocado no meu celular uma versão diferente da minha. Falei, Mi, ela chama Mirella. Sentou, dei meu celular na mão dela, falei, lê essa passagem toda pra mãe. Ela sentadinha assim, de perninha de índio, e começou a ler. Ela lia e ela, ai, nossa mãe, e ela ia assustando com aquilo que a palavra do Senhor estava trazendo, como revelação no coração de uma menina de 11 anos. E ela falava assim, você vai falar sobre isso? Mãe, fala de algo que todo mundo tem falado. Falei, filho, obrigada. É sobre isso que eu vou falar. Então, eu quero dizer para vocês, a palavra dói mais em mim do que na igreja. O Senhor tem pedido para que, já foi falado isso, por mais de 2 pessoas. A gente quer orar pelo filho, mas antes a gente tem que olhar para nós. Tem mães realmente doentes, não só da alma, mas fisicamente. E a casa dessa família tem sido destruída, porque tem uma mãe que está orando, mas orando mal. E aquilo não tem trago efeito e ser efetivo. E isso tem acabado com a igreja, porque a mãezinha vem, ouve, vai, faz, e aquilo não mudou, porque ninguém tem ensinado de que maneira o Senhor gostaria que aquela oração fosse feita.
A Bruna, mais uma vez, ela disse: nada que é contrário à palavra do Senhor não tem que ser feito moradia no nosso coração. Então, quando eu me entendi como gente, declarei como meu pai, com coragem de 17 anos: eu não quero ser eletricista. Pai, eu quê? Como você não quer ser eletricista? Você devia ser eletricista. E eu olhava para cara dele: mas por quê? E eu comecei a ter uma guerra dentro da minha casa. E eu falava: eu não quero ser eletricista. E isso é fato. Então você não sei o que. E ele começou a planejar. E eu me apaixonei por um rapaz contrário à vontade do meu pai. Negra tem que casar com negra. E eu me apaixonei por um branco de olho claro, verde. Eu tive que levar esse menino para casa do meu pai e apresentar ele pro meu pai. Meu pai olhava para ele, olhava para mim e falava: você vai me infartar. Você nasceu para me infartar, eu vou morrer, porque você não vai casar com ele. Eu vou casar sim. Então eu fui a filha rebelde. Eu fiz tudo o contrário àquilo que o meu pai desejou para mim. E eu digo isso para minha casa. Eu não sabia o preço das sementes que eu estava plantando. Então, quando você planta algo, há um plano para crescimento. Então, eu escolhi, plantei, colhi e refiz de novo. Então, hoje a gente é casado. Eu tenho com meu marido de relacionamento 24 anos. Ele ainda é o menino que eu amo. Louvado seja o Senhor. E a gente teve muitas situações. Cada filho que a gente foi gerando trouxe uma história nova. Então, filhos geram uma história, um propósito e um novo. E eu sou grata à paciência, o perdão e o amor de Cristo sobre a nossa casa. Porque qualquer coisa que é nesse plano é pouco para sustentar qualquer situação diariamente dentro da nossa casa. Nada que é nesse plano sustenta aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que a gente possa hoje olhar para esse texto. Eu fiquei em dúvida em que versão ler. Eu nem gosto muito da versão que eu ouvi ontem, mas eu vou ler nessa. É bem diferente daquilo que você está na sua Bíblia, mas é Tiago, capítulo 3. No capítulo 1, ele diz assim, Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Ele começa falando para as 12 tribos dispersas. Isso chega até nós. Eu vou ler nessa versão, porque foi o que o Senhor me trouxe. Eu nunca pego essa versão, que é a versão, a mensagem. Eu acho que ela é bem diferente, mas pode acompanhar na sua. Eu vou ler nessa, porque eu acredito que essa versão veio para aqueles não crentes, que ainda não tem todo o entendimento ou discernimento da palavra, de ficar ali debruçado. E ele usa umas palavras, e a minha filha de 11 anos entendeu. Então eu acho que a gente vai entender essa versão. Ele diz, no meu título cuidado com o que você fala. Na minha Bíblia diz, o domínio sobre a língua. E começa assim: não se apressem em querer ensinar, meus amigos. Ensinar é uma responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados, porque se exige muito deles. E nenhum de nós é perfeitamente qualificado para essa tarefa. Erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, essa aí é uma pessoa perfeita com total controle da vida. O arreio da boca do cavalo comanda o cavalo inteiro. Com um pequeno leme de um navio, o capitão consegue contornar a tormenta. Uma simples palavra pode parecer nada, mas é capaz de construir ou destruir quase tudo. Basta uma faísca para incendiar uma floresta inteira. Uma palavra descuidada ou indevida pode fazer o mesmo. Com as nossas palavras podemos arruinar o mundo, criar confusões sem fim, jogar lama na reputação dos outros e encher o mundo inteiro de fumaça, uma fumaça que vem das profundezas do inferno. Não é de assustar? Não é de assustar? Podemos domar uma onça, mas não podemos domar a língua. Ninguém nunca fez isso. A língua é um veneno de cobra, uma assassina cruel.
Com a língua bendizamos a Deus, nosso Pai, e com a mesma língua amaldiçoamos homens e mulheres, feito à imagem de Deus. Palavrões, maldições, elogios, bênçãos saem de todas a mesma boca. Amigos, assim não dá. Já viram uma fonte dar água pura num dia e água imprópria no outro? Um pé de manga produzir maracujá? Uma laranjeira pode dar banana? É claro que não dá para tirar um copo de água pura de uma poça de lama. Quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de quem entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Escute a sabedoria. Viva com humildade. O que conta é como você vive, não o que você fala. Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. Estar longe da verdade, da sabedoria, é pura malandragem. É diabólico e lembre-se, sempre que tentarem parecer melhores que os outros ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado. E todos terminarão pulando na garganta do outro. A verdadeira sabedoria, que vem de Deus, começa com uma vida santa, é vista no relacionamento com o próximo, é cheia de gentileza, bom senso, misericórdia e é pra lá de abençoar. Não muda com um tempo instável e não tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova. Somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Amém? A nossa primeira comunidade de honra é a casa da gente. A primeira coisa que a gente tenta fazer é ensinar o marido. Eu vou casar, não, me livrei do meu pai, vou casar e vou ensinar meu marido a ser igual meu pai. Que louca! Foi o que eu fiz. Entrei dentro da minha casa, meu marido era uma pessoa oposta do meu pai. E meu pai me fazia falta. Porque quando eu estava no meu pai, ele mandava. Quando eu cheguei na minha casa, meu marido me respeitava. E eu me perdi. Eu não sabia, era uma menina, tinha 19 anos, achei que podia. Deus preparou, me trouxe um filho, era uma filha. Eu estava apaixonada pelaquela criança, coloquei os pés pelas mãos e usei a boca como um veneno dentro da minha casa. Eu tive que trabalhar, tive que sair da faculdade, tive que ser dona de casa, ser mãe. E enquanto eu estava gerando as minhas expectativas falsas, eu olhava para aquilo e falava: meu Deus do céu, meu pai tinha razão, e agora é tarde. Eu lembro de falar para o meu marido: eu quero salame. E meu marido falou: não tem dinheiro para comprar salame. Mas meu pai sempre comprou. Então, eu passei 2 anos da minha vida no início do meu casamento, amaldiçoando o meu casamento. E era tudo o que eu queria. E eu fui gerando uma criança naquele ambiente tóxico, mal, pesado, bizarro. E eu já conhecia um pouco da palavra. E eu me afastei porque engravidei antes do casamento. E quando a gente fala de aliança, eu digo sobre isso. Eu tenho irmãs em Cristo que já caminhavam comigo, que já tinham ministério na igreja, que era um ministério infantil, que por amor a mim falava assim: eu vou buscar essa menina para levar ela até a igreja, porque o Senhor tem algo com vocês. E eu falava: pode pegar, vou pegar. Eu não vou, eu vou ficar em casa, eu estou cansada, eu vou trabalhar, pode pegar. Eu tinha a cachorra, levantava, arrumava bonitinha, levava até o portão e aquela irmã maravilhosa ia levar até a igreja. Um dia, essa irmã falou para mim: você pode ir no culto de domingo de manhã, Amadinha, porque a sua filha vai fazer uma oração para a igreja, porque cada sala fazia assim. Eu falei: tá bom, eu vou me esforçar, acordar cedo no culto de manhã e eu vou. A hora que eu cheguei, estava marcado com o Espírito Santo. E a boca da minha filha de 3 anos profetizou na igreja, como essa. Subiu com toda a salinha, e aquele presente que Deus tinha dado a mim estava ali, sendo uma mãe. E aí ela abriu o culto, fez a oração, desceu, passou por mim, me agradeceu por ter ido e foi para a sala. Eles são até apanhados, né? Mas naquele dia eu entendi que a responsabilidade de levar até a igreja era minha.
ali eu me posicionei. E aí eu fui mudando e fui me transformando. E de uma improvável, lá naquela história de Lucas 15, que falou para o pai: eu quero me emancipar, me dá o divórcio desse relacionamento, me dá a minha herança, porque eu vou no mundo gastar tudo. Fui eu. Fui pro mundo, namorei, casei, fui slow em Roma, falei eu não queria, lancei palavras de maldição, arrumei aquela casinha e fui viver aquele mundinho ridículo. E eu quero dizer para vocês, há um lugar de dor que o Senhor nos coloca para que a gente sinta muita dor e a gente não queira voltar nunca mais para lá. E é esses lugares que a Bruna disse que precisou ter um tempo somente com Deus para ela ser transformada e o ministério dela ter começado a fluir rios de águas vivas. E é neste lugar que eu quero que você se coloque agora, porque a gente precisa permanecer no lugar de vida e não de morte. E o que muda não é só permanecer, porque a igreja está cheia de gente que permanece. O que tem na igreja, a irmãzinha chega naquela rotina, senta bonitinha, vai embora, acabou. Cadê a comunidade santa, sarada, bendita? Cadê a irmã? Cadê aquela que fala pra você: amadinha, se almoçou, você tá com sujeira no dente? Viu? Irmãzinha, para de ser louca, você tá alucinando. Irmãzinha, para de chorar. Até esse osso lá, viu, amadas? Nossa, não pode chorar. Chora menos, ela tá todo mundo chorando, porque a gente tem que se transformar. Mas a gente precisa do purê. A igreja precisa parar de ser um templo de batatas, cada um no seu canto. E aí, quando você está aqui, você olha e fala: nossa, achei uma querendo apodrecer ali. Aí tem outra ali. Mas a gente está junto. Nossa, a gente está junto. Está junto, mas está apodrecendo. Porque a boca está falando daquilo que o seu coração está cheio. E se a gente está dentro da igreja, está falando coisas que não está aqui, né? Está diferente disso aqui, para em nome de Jesus. Porque o Senhor vai chacoalhar a igreja. Porque a igreja não é um templo, a igreja é um corpo. E todas nós estamos neste corpo. E a gente precisa marchar para o mesmo lado. Porque a igreja do Senhor, as Déboras do Senhor, precisa sim estar unida como purê. E buscar aqueles jovens que têm acabado com a própria vida, têm envergonhado a face daquela família, têm se derramado ao ouvir do Satanás. Porque aquela mãe não tem conseguido ser tratada. Porque a igreja, né, quando chega aquela mãezinha destruída, fala: também as escolhas que a abençoada fez, né? Quis beber, cara do céu. Amadas, se a minha irmã que está sentada aqui me visse dessa maneira, eu não tinha sido alcançada. Se a igreja que eu estava servindo com ela, se o pastor que estava ali servindo falasse para mim: você vai sair da igreja porque você engravidou num lugar que você tinha que ser santa, eu não estava aqui. Então, assim, as minhas irmãs olharam e falaram: tá tudo bem, tá tudo bem. Não foi a igreja, foi a irmã. Tio, tá tudo bem, nós vamos continuar te amando essa criança. Esse pastor, ele foi tão generoso, ele ia até minha casa levar a palavrinha. A primeira Bíblia da minha filha foi ele que deu. Ele não escandalizou a igreja. O pecado não pode escandalizar a igreja. A igreja precisa ser santificada do pecado do outro. Amadas, eu tenho vivido isso. Eu estou num lugar que elas chegam e confessam: eu pequei, mas eu pequei com força. Me ajuda, me restaura, me acompanha nesse processo. E a humildade de todos os dias, a gente chegar lá e falar: eu preciso que você me ajude. E a gente não olha para o outro e fala: mas também não te falei para não fazer isso. A minha resposta é assim mesmo, vem cá. É todo dia assim. Vamos junto. É todos os dias assim. E muitas vezes a gente olha e fala: mas é o Satanás. Não, lindinha, é a sua língua. É a nossa boca. É a nossa boca que precisa ser trocada. E ela só é trocada quando você troca aquilo que está no teu coração, que está na tua alma, pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor troca aquilo que está no teu coração, e Ele troca aquilo que vai sair da tua boca, para a tua casa, para os teus filhos, com a tua parentela. Os meus irmãos são cristãos, e eu ouço coisas assim, porque a intimidade
dar para os meus irmãos a liberdade de dizer assim: ai, vai fazer transição capilar, pretinha, vai ficar de cabelo crespo? Não, não vou ficar. Eu sou uma negra de cabelo crespo. Eu vou ficar. Eu sou. Mas isso daí é ofendido. Porque as pessoas não querem que você faça aquilo que você escolheu. Querem que faça aquilo que ela está acostumada. E a igreja tem feito isso. Tem feito uma liturgia, uma bateção de palma para o vazio. Porque você vem, bate aquela palma, você sorri, você olha para aquilo e fala: ah, mas eu ainda sou melhor daquele que não veio. Porque aquela irmã lá não veio, né? Mas eu vim, eu tô melhor. Por que ela não veio, amada? Quem foi que tirou essa irmã da igreja? Qual é o problema daquela irmã? Por que ela não tem conseguido permanecer? Quem foi que feriu aquela irmã? Qual é o problema daquela? Ah, mas foi o pastor. O pastor não é a igreja. A igreja somos nós. Fazemos parte de um corpo. E se um pedaço do seu dedinho foi batido, o corpo todo sente a dor. Mas a igreja tem ficado adormecida. Não tem sentido a dor do outro profundamente. Nós temos dormido. A gente dorme todo dia com o povo de Jesus morrendo numa guerra. De meninas e meninos sendo destruídos. Famílias sendo destruídas. E eu não tenho visto a igreja orar para ter paz em Israel. Toda vez que eu pego uma reportagem que fala: as meninas estão sendo estupradas, eu olho para dentro da minha casa e vejo uma menina que eu estou levando para um altar daqui um ano, pura. E eu falo que meu marido não dorme sem pedir perdão a Deus por tudo que tem acontecido, para aqueles que no Senhor veio e ele não foi aceito. Que a gente possa orar verdadeiramente para aquilo que tem valor. Não é só o nosso que a gente gerou, mas aquilo que está caminhando do nosso lado. Porque unidas é como purê, não é sentadas uma do lado da outra. E eu tenho dito isso na minha casa: troca aquilo que você tem no teu coração, coloca de verdade. Muitas vezes hoje eu planejei, né? Porque antes de ser totalmente convertida, eu achei ainda que eu podia mexer nas idades, né? Então, os meus filhos esse ano todos eles se formaram. Olha que coisa, né? Planejei e não sabia. Então eu formei uma na faculdade, formei um no ensino fundamental e a pequenininha no médio, ou vice-versa. E eu fiquei maluca, e a gente ficou correndo atrás de formaturas, de becas e não sei o que, de TCC, quase enlouqueci por didatas. Enquanto a gente estava nesse processo, a Bruna falou uma coisa que eu tenho vivido: deixa vir, deixa o filho vir. Ele vem, ele volta, ele sabe em quem confiar. Eu tenho que aprender hoje. Eu estou aqui, o meu marido está no ministério que é meu, operando ali para mim. A mais velha está no ministério dela, operando uma dela. A mais nova com meu esposo, do meio trabalhando. E a gente tem que descansar, temos que confiar. Vai dar tudo certo, vai dar certo. Uma irmã disse: a gente leu o fim do livro, vai dar certo. Eu quero dizer para vocês: cuide primeiro de vocês. Cuide primeiro da tua mente, da tua alma, do teu espírito, do teu físico. Cuida daquilo que você ainda não perdoou, daquilo que você não recomeçou, das sementes que você plantou ruim. Está colhendo coisa ruim, está falando: ah, mas é Deus. Foi Satanás. Foi a inveja. Amada, foi sua mão. Recupera essa verdade. Senhor, me perdoa. Eu plantei errado. Me ajuda a colher isso aqui logo. Me dá nova semente. Me ensina a fazer de novo. Quanto mais rápido a sua consciência te lembrar que você colhe o que você planta, que a responsabilidade é sua e não do outro, não do vizinho, não do pastor, nem da... É sua responsabilidade. É sua a responsabilidade de melhorar e de ser cada dia mais parecido com o Senhor. Na minha palavra, na minha Bíblia, ele fala sobre essa comunidade e sobre os frutos. E eu quero dizer para vocês: a nossa mão tem boa semente. Planta numa terra fértil, porque vai colher. Todos os dias que eu chego lá na nossa vasilha, que é um puxadinho da igreja, que o Senhor nos colocou, eu olho tudo aquilo e eu falo: o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso. Lá não tem dinheiro nenhum que pague a vida daquilo que a gente tem vivido.
Não é dinheiro, não é reteté, não é óleo ungido, não é nada daquilo. Foi uma palavra que lançou no meu coração, no coração da outra irmã, que falou: você topa? Ah, topa, vamos lá. O que será que tem lá? Tem frutos. A gente colocou semente. E essa semente tem germinado. E a igreja tem crescido. E as meninas têm. Todas as quartas eu chego lá e eu falo: não, aqui é o lugar que o Senhor me deu para ser aquilo que o Senhor preparou para mim. E eu não estou dizendo de palco. A gente fica no nosso lugar. Não tem nenhuma luz, não tem nada piscando. Mas tem um louvor, tem uma oração, tem um joelho que se dobra, tem uma mulher que chega com o filho debaixo do braço, a outra carregando, e a gente chegando atrasada com o Uber. Você vai buscar a semente. Chegou. Às vezes era para começar às 8, às 8h30, 9 horas, 10 horas, 11 horas, principalmente eu estou indo embora. E se tivesse mais tempo, a gente ficava mais tempo. Elas não precisavam estar lá, mas elas escolheram estar. E elas têm colhido frutos daquilo que o Senhor colocou na mão delas. Porque elas escolheram trocar a mentalidade. Eu estou dizendo de mulheres que têm feito oração, têm feito louvor, que têm aberto os negócios próprios, têm orado por filho. E é um tempo que a gente ora pelos filhos, mas antes a gente ora para nós mesmos. Elas têm sido transformadas. Elas são uma bênção na minha vida. Desde o dia que eu entrei lá. Eu acho que essa é a primeira roupa que eu mesma compro. O Senhor disse: eu vou te dar coisas pequenas e coisas grandes. Eu vou com um pedaço de pão toda quarta-feira. Eu entro no Uber assim, moço um pouquinho. Eu vou carregando o Uber do moço. E eu entro na minha casa aqui, um monte de coisa. Meu marido, pelo amor de Deus, o que está te acontecendo, linda? Deixa eu popular. Eu falei: eu estou ganhando. Eu ganho. Ganho para mim, ganho para os meus filhos. O Senhor não deve nada para ninguém. Não pare de adorar o Senhor, de levar a palavra para a comunidade, de amar o outro verdadeiramente, de perdoar as pessoas verdadeiramente. Ah, mas é porque você não sabe o que o fulano fez. Nossa, meu marido você nem conhece. Não preciso. Olha no espelho. Amadas, olha no espelho. Um dia, uma delas chegou e falou isso. Eu nem tinha espelho na minha casa, mas o Senhor falou: olha para o espelho. E quando eu olhei para mim mesma, eu vi quão feia eu estava. E eu precisei recomeçar. E eu ajoelhei. E no dia que eu ajoelhei, o Senhor me deu louvor. E ela levantou e cantou o louvor. Ficou todo mundo a boca no chão, no pó. Todo o meu purê ajoelhou. E nós oramos. E pedimos perdão. Porque muitas vezes a gente não olha para si próprio. Não olha para a nossa feiura. Não olha para aquilo que a gente falou. Não respeita a dor do outro. O teu marido, antes de ser seu marido, ele é um filho de Deus. O teu filho, antes de ser seu filho gerado aqui, foi gerado no coração de Deus. Então que a gente possa aprender a respeitar o tempo e o processo daquilo que vocês têm plantado, daquilo que a gente já falou. E eu tenho falado muito isso lá. A gente sai para orar, ou então para fazer uma missão. Olha a palavra do Senhor. Senhor, tira todo esse pecado, essa vestimenta, essa mentalidade, essa visão minha própria. Coloca a tua visão, a tua roupa, a tua sandália, a tua humildade. Transfere aquilo. Senhor, se eu não sei qualquer palavra, retira. Senhor, coloca na minha cabeça, a minha mente, ativa a sua mente. Senhor, amolece meu coração. Tem mulheres doentes porque não conseguiu perdoar o marido. Ai, mas meu marido me traiu. Você não, né, amada? Você sempre contou quanto custou seu sapato, seu cabelo, sua unha. Você nunca mentiu pro seu marido. A mentira, o adultério, o roubo é tudo a mesma coisa para o pai. Mas vocês, né, como eu, a gente quer colocar peso no pecado do outro. Mas a gente não é juiz de ninguém. Não é juiz da irmãzinha que está com dor, mas está com dor, parece fresca. A dor é dela, amada. Assopra a dor da sua irmã. Mas também perdeu o filho? Mas estava trabalhando, só ficou pensando em trabalho, amada. Você sabe a dor da outra? Você quer justificar o pecado da outra? Por quê? Quem te deu esse papel? Ninguém deu esse papel para nós. Ou você sai para amar, para respeitar, para unir, para ser purê, então fica na tua casa. Em nome de Jesus. Eu tenho falado isso na minha casa para as minhas filhas e meus filhos. Eles começam com o menino e falam: não fala. Não fala.
Porque o Senhor recolhe as suas palavras, não amaldiçoa. Não dá para sair água boa e água amarga do mesmo lugar. Você pode achar que a gente está bonita, é uma casca. Quem sabe, ontem, se quiser, você viu o vídeo de ontem. Enquanto Deus estava me dando a palavra, estava feia. Eu estou com 2 tesouradas no cabelinho aqui, quebrou metade, eu ali orando. Isso é a casca. O de fora é o fruto. E os meus filhos estão aqui. A hora que elas abrem a boca para cantar, eu tenho vontade de dizer, eu sento, eu ajoelho para me desmaiar. Porque eu sei aquilo que o Senhor tem plantado na intimidade do meu purê. E é um purê feito com sabor. É um sabor que tem transformado a casa delas, a realidade delas, a comunidade onde elas estão. Eu estou dizendo para vocês que a gente chegou lá e eu olhava para aqueles pais e falava, fecha, em nome de Jesus, preciso de silêncio para ter aqui as minhas crianças. Porque eu não disse, mas o meu ministério infantil. E eu só levantei para falar para mães, porque eu ouvi a oração de um filho. Tia, socorro, a minha mãe tem repente. Tia, socorro, meu pai tem batido na minha mãe. Tia, minha mãe parece crente aqui, né? Mas ela não é. Tia, você não conta pra minha mãe que ela me bateu hoje? E você levantar o corpo de uma criança, ela tá marcada. E eu tive que pedir sabedoria pro Senhor de como socorrer aquela criança. E o Senhor me trouxe sabedoria de entender, chegar naquela mãe, trazer aquela mãe pra perto, fazer uma unção com aquela mãe, ser uma com aquela mãe, entender o que estava acontecendo. Aquela mãe acreditar naquilo que o Senhor podia fazer. E ela tem sido transformada. Eu tenho crianças que eu cheguei lá, tinha 2 anos e meio. Hoje tem 6 anos e fala, tia, posso louvar? Tia, eu quero fazer uma oração pra você. Aquela criança daquele tamanho assim, ó. Põe a mão em você e você treme o corpo inteiro. Porque o Espírito Santo não diminui. Então, que vocês olhem para os filhos pequenos, grandes, médios. E levem essas crianças, esses filhos, ao caminho do Senhor. Os filhos não são seus, é a herança do Senhor. Para de pegar o filho como seu. Para de pegar sua semente e comer a semente. Para de colocar a semente. Ah, o Senhor deu para 5 pessoas aquela semente, um guardou no bolso. Para de guardar a semente de Deus no bolso. É para plantar, para a árvore crescer, dar fruto e toda a comunidade comer do fruto que Deus deu para você. Os dons e talentos e propósito não é para estar guardado numa gaveta. Então, eu sou reprovável, que saí de lá, para estar vindo aqui dizer para vocês, somos um exército. Alguém disse, parece vazio, mas está cheio. Parece que não tem ninguém, mas está cheio de pessoas. Porque cada um aqui está representando a tua casa, a tua família, o teu marido, o teu filho, o teu neto, a tua geração, a tua nação. Nós estamos aqui, declarando não só para nós, mas para os filhos que a gente não gerou. Nós estamos transformando um bairro inteiro daquilo que o Senhor tem derramado sobre a minha casa. Os meus filhos estão servindo a casa do Senhor. E eu podia ter perdido a minha casa se eu não tivesse uma comigo. Uma que me amasse e me perdoasse. Nós não podemos andar sozinha. Não podemos olhar para o outro e para a dor da outra e desconsiderar que ela é uma com você. Amadas, não pare de buscar na palavra o arrependimento profundo daquilo que foi lançado. A hora que você se arrepender, peça perdão para aquela pessoa, mesmo que for teu filho. Me perdoa, eu errei. A palavra começa, achamos que somos professores, mas de nós, como professores dos filhos, seremos cobradas imensamente por tudo aquilo que a gente tem lançado na vida dos nossos filhos. Que o Senhor possa ter graça e misericórdia sobre cada um aqui. Que o Senhor possa trazer no nosso coração uma reflexão, uma verdade, uma transformação de mente, de alma e de corpo. Que a gente saia daqui preparadas. Vocês estão preparadas. Não tem ninguém aqui que não está preparadas para entrar para dentro de casa e recolher toda a palavra lançada contrária à palavra de Deus. Recolhe. Senhor, eu estou recolhendo. Me traz à memória as palavras que me fez levar as pessoas de longe de mim. Eu quero recolher e aprender a lançar palavras de bênção. Me perdoa por todas as vezes que eu falei de alguém. E eu quero dizer para vocês, vocês vão viver grandes coisas ao
automaticamente acontecem grandes coisas. O marido fica impressionado. Meu marido às vezes fala, nossa, foi abduzida, né? Você foi abduzida, voltou outra mulher. Porque o poder do Espírito Santo está desesperado para encontrar mulheres dispostas a ser diferente e ser santa para santificar o teu lar. Em tudo que a gente faz, o Senhor espera que a gente faça com graça e santidade. E a gente precisa frear os nossos lábios, porque a língua da mãe, para a bênção e para a maldição, é muito sério. É muito sério. E hoje eu tenho visto meus filhos viver a verdade daquilo que o Senhor tem para eles. A minha filhinha fala, nossa mãe, como eu canto bem, né? Muito, muito. Nem é tanto, mas isso é a verdade do Senhor. O Senhor disse, você vai ter uma filha que vai louvar com todo o fôlego. E eu digo isso para ela, você é uma bênção. Você é uma criança que louva com alegria, porque ela louva com tudo que ela tem. Então entrega para os teus filhos a verdade daquilo que o Senhor tem declarado para você e para a tua casa. Em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês também, para a gente finalizar. As meninas em orar, elas têm tempo. Porque como eu disse, os nossos filhos estão em outro lugar. Deve estar chegando. Tem pais que precisam pegar os filhos, elas estão aqui, os pais estão trabalhando. Porque a gente está sendo voluntárias na casa do Senhor. A gente se dividiu como equipe. Uma equipe ficou, uma equipe está aqui. Então, eu quero dizer para vocês, eu vou fazer uma oração. E de coração, essa palavra fala mais comigo do que com vocês. E eu queria realmente dizer que o Senhor é amor, mas Ele é justiça. E a gente vai passar por esse tribunal e Ele vai dizer, dá cabo daquilo que você fez. Eu não vou sair daqui sem a verdade do coração do Senhor. Ele quer trabalhar na santidade da igreja, para ter igrejas com um balde de pureza, para que essa santidade seja transformada lá fora, onde vocês estiverem, que todos possam ver que vocês é diferente, que a igreja que vocês frequentam é diferente. E não é um templo, é a igreja. Hoje eu estou num templo com o meu purê. E cada uma aqui, não sei se todas são daqui, mas nós aqui hoje estamos no mesmo balde. Vocês podem escolher se vocês querem purê ou se querem continuar num saco de batata. Vamos estar juntas. Vamos nos alegrar com a promessa de viver na santidade em Cristo. O Senhor está à porta. Ele vai vir com um piscar de olhos. E a gente não vai ter tempo para justificar para o Senhor aquilo que Ele pediu para fazer e a gente não fez. Então faça agora. Hoje é o agora. A nossa certeza é agora. Então que a gente possa aproveitar este momento para verdadeiramente entregar esse dia que o Senhor nos deu, para ser fortalecidas naquilo que o Senhor tem para nós daqui a pouco. Porque daqui a pouco a gente volta para casa e vocês vão ter a oportunidade de dizer para o marido, vamos fazer um purê? Tem hora que o marido quer escandalizar, fala, não, marido, fica dentro do potinho, não, vem para fora. Tem hora que ele fala, eu não vou, esse ministério é seu, vou. Desde quando a gente se tornou dois? Somos um. Então, eu declaro na vida de vocês que o nosso marido é um conosco. E nossos filhos é um com o Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, vocês vão viver a verdade que Deus tem para nossa casa. E o Gustavo venha com muita saúde. E você vai provar um tempo novo na sua casa. E toda dor realmente vai ser lançada fora. E a tua casa vai ser cheia de riso. Ele vai ser uma bênção na sua casa, na sua família, no coração daquela mãe que vai trazer vida, saúde e restauração. Filho nasce e traz vida para essas vó. A avó começa a correr de tanto que tem energia para correr atrás dos netos. Eu tenho 2 velhinhos lá que um não enxerga, outro não tem uma perna. Mas chega um filho lá, um neto lá. Ontem eu fui buscar, falei, parecia que estavam cansados. Eles mexeram na casa inteira para receber a minha filha. E a gente é vizinha. E eu quero dizer isso para vocês: filhos é vida. E a gente está trabalhando o melhor de Deus. O reino do Senhor já é deles. E nós somos o exército de uma mãe que vai levantar esses filhos. E eles vão levar a palavra do Senhor. E a gente vai estar aqui, ó, sentadinho, quando os nossos filhos e nossos netos estiverem correndo, para declarar que valeu a pena estar aqui nessa tarde.
Que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Se vocês quiserem se levantar. André, se você quiser, eu só vou orar, finalizar por você. Olha, pela motora que acabou de fazer esse tempo. E ela tá indo lá. Ela disse: quem Deus tá? Eu estou aqui chegando. Porque ela mandou até o vídeo. Bota a igreja pra orar pela mãe dela. Olha, a André tá falando que a mãe da Thalia, elas são cunhadas, sofreu um acidente de carro. Foi de carro, André? Ela tava de moto. Nunca mais ele saiu da cabeça, não. Então, ela tá indo pro hospital. Mas assim, nós estamos aqui reunidos como igreja. Então, nós somos a igreja de Cristo. Nós vamos orar e interceder pela vida dela. Ela teve que sair correndo. Aconteceu agora, gente. Então, ela foi nervosa, que a mãe dela. Então, intercede aí. Que nenhuma circunstância possa diminuir o poder de Deus. Eu creio que a gente não pode estar lá, no corpo físico. Elas são amadas da minha alma. Mas eu creio em Deus, no poder da oração. Eles têm vivido algumas lutas e algumas circunstâncias, mas não têm tirado a casa delas do altar. Então que a gente possa orar pela vida dela e da família. E eu vou orar por nós, depois a gente ora por elas. Depois o André, se quiser subir aqui comigo. Senhor Jesus, obrigada. Deus, obrigada, porque a tua palavra é fiel, porque o Senhor faz aquilo que o Senhor quer, porque o Senhor é presente entre nós. Senhor, obrigada por Jesus, por tudo que Ele fez por nós. Obrigada pelo exemplo de santidade. Senhor, obrigada pelo poder do Espírito Santo que habita entre nós. E neste poder, eu te peço, venha sobre cada mulher neste lugar. Traga à memória tudo aquilo que tem nos levado para um lugar diferente daquilo que o Senhor tinha para nós. Nos leva, Senhor Jesus, a nossa mente cativa. Nos coloca lábios de bênção e não de maldição. Nós retiramos agora do mundo espiritual toda palavra lançada contrária aos nossos filhos e os filhos de alguém. Os filhos de alguém que nós, em algum momento, falamos contrário aos filhos de alguém, nos perdoa, Senhor Jesus. Espírito Santo, nós te pedimos, coloca sementes no coração de cada mulher. Que a palavra possa ser recebida num coração maleável, uma terra fértil. Porque nós cremos que daqui a pouco vai crescer uma árvore boa. E dessa árvore vai dar frutos. E esse fruto vai alimentar nações. Senhor, nós te agradecemos pelos ventres que gerou e pelos aqueles filhos de adoção. Queremos agradecer por essa igreja, pelos líderes, Senhor. Obrigado pela vida daqueles que se levantou para fazer a tua vontade. Senhor, nós te pedimos, seja um conosco, seja um com nossos parceiros, seja um com os nossos filhos. Nos traga sábados e sábados de descanso na tua presença. Que a gente tenha, sim, sábados e sábados para viver a tua vontade. E que todos aqueles que puderem, Senhor Jesus, chegar até essa presença, que eles possam perceber que estar na tua presença é muito melhor do que viver qualquer coisa fora da tua casa. Senhor, nós te agradecemos pela vida daqueles que se levantaram primeiro. Enche a mão dessas mulheres de semente, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te peço, visita essa situação. Visita esse acidente, visita essa mãe, visita esses filhos. Traga, Senhor Jesus, testemunho de vida. E tudo aquilo que vai ser transformado com essa circunstância possa ser, Jesus, para a glória e para a honra do teu nome. Senhor Jesus, nós colocamos agora os nossos medos e as nossas aflições nas tuas mãos e pedimos, traz descanso na alma, no espírito e no nosso físico. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.